Olá, eu sou o Dion Della Páscoa, editor-chefe da Agência Safras. Estou iniciando agora mais uma edição do programa Conversa com o Analista. Hoje a gente vai conversar com o analista de soja, Luiz Fernando Gutierrez Roque, sobre a atual situação do mercado brasileiro de soja, também o desempenho de Chicago e também o fator do câmbio, que nesta semana apresentou grandes oscilações. E Luiz Fernando pode nos explicar melhor o que está acontecendo no mercado e de que forma Chicago e câmbio estão afetando essas negociações. Tudo bom, Luiz? Olá, Dylan. Olá a todos. Vamos lá, mercado bastante agitado nos últimos dias, né, com movimentos bem acentuados, principalmente quando a gente olha para câmbio. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Luiz, da última vez que a gente conversou, a gente chegou a falar sobre o relatório trimestral do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? A expectativa não era de surpresa, mas, mais uma vez, o USDA não atendeu às nossas expectativas. Pode falar um pouquinho mais sobre esse relatório e o impacto que ele teve sobre o mercado na Bolsa de Mercadorias de Chicago? De fato, Dylan, realmente o USDA aí nos pegou de surpresa mais uma vez, né? Esse ano acho que foi recorde a quantidade de surpresas que o USDA nos trouxe, porque a gente não esperava um grande ajuste nos estoques, até que o ajuste não foi tão grande, mas ficou acima do esperado, né? Os estoques ficaram acima do esperado na posição aí 1º de setembro. Só que o que mais surpreendeu é que é muito difícil o USDA mexer em safra americana, que já estava se encerrando naquele momento, na safra 21-22, no relatório trimestral, ou em algum relatório trimestral, e foi isso que o USDA fez. O USDA trouxe um aumento na estimativa da safra americana 2021-22, a safra que estava sendo encerrada naquele 1º de setembro, e isso pegou o mercado de surpresa, sem dúvida, porque isso mexe não só com os estoques trimestrais e finais da temporada 21-22, como mexe com o estoque inicial da temporada 22-23 e também, consequentemente, com o estoque final da temporada 22-23. Então, aumentando a safra americana 21-22, trouxe esse aumento de estoque para o estoque final 21-22 e provavelmente vai trazer agora no relatório agora da próxima semana um aumento também de estoque para a temporada 22-23. Então, realmente mexeu muito com o mercado reagiu negativamente a isso, obviamente, né? Sentiu a pressão de uma safra um pouco maior, de um estoque um pouco maior, e agora vamos ver o que o USA vai trazer no próximo relatório aí, porque provavelmente vai nos surpreender. Agora acho que a gente pode falar dessa forma, né? Luiz, queda acentuada na Bolsa de Chicago na sexta-feira, reagindo ao relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E agora, nessa semana, o mercado iniciou a semana tentando se recuperar na Bolsa de Mercadorias de Chicago, mas não está encontrando força. O que está determinando esse comportamento de Chicago nesse momento, Luiz? Certo, Gil. A gente tem um mercado que olha ainda, divide atenções entre safra americana e safra brasileira. Tá? Eu acho que a safra americana ela vem perdendo força como fator, mas a gente ainda tem algumas semaninhas aí onde ela vai pesar, né? Seja para cima, seja para baixo. Porque a gente está com a colheita evoluindo, a colheita está um pouquinho abaixo da média por lá, né? Já deveria estar um pouquinho mais acelerada. E as condições de lavouras ainda chamam a atenção, porque na última semana as condições voltaram a piorar. Então a gente tem um certo suporte por esse lado, né? Eu diria que a safra americana tem um certo suporte. E eu diria que, olhando para a safra americana, eu acho que o mercado está bem precificado entre 13 e 14. Deve ficar oscilando entre 13 e 14, olhando só para a safra americana. Mas a grande questão é que cada dia que passa, a gente tem mais peso aí da nova safra sul-americana, né, como fator, principalmente a safra brasileira nesse sentido. E, por esse lado, a gente tem uma pressão negativa, porque a gente tem um plantio evoluindo bem aqui no Brasil, evoluindo rápido, né? A gente não tem problemas climáticos até o momento, pelo contrário, o clima tem sido regular, tem permitido o plantio evoluir bem aí nos estados que já podem semear, e agora, nos próximos dias, outros estados vão começar os trabalhos também. E isso nos traz um potencial recorde, né? Que a gente sabe que a gente pode colher aí uma safra acima de 150 milhões pela primeira vez na história, se o clima ajudar. E como a gente não tem problemas até o momento, o plantio é positivo, o mercado sente isso e Chicago sente isso, né? Como uma possibilidade de entrar uma grande oferta aí a partir da virada do ano.
e isso naturalmente pesa sobre os contratos. Então a gente tem essa briga entre esses dois fatores, safra americana e safra brasileira. Obviamente tem fatores ligados à parte financeira, né, que são importantes, né? Mas nessa semana aparentemente o mercado está um pouquinho mais tranquilo, então dando mais atenção realmente ao lado fundamental. Luiz, hoje a Companhia Nacional de Abastecimento, corroborando aí o que tu falou, divulgou o primeiro relatório de safra, né, oficial da Companhia Nacional de Abastecimento para a temporada 2022-2023, indicou um aumento de área de 3,5% e uma estimativa de safra, como tu falou aí, se tudo correr bem, dentro de 152 milhões de toneladas. Esse está dentro do esperado, está dentro da expectativa de safras, esse número? Sim, é muito parecido com o número que a gente trouxe lá em julho, né, de nosso número de intenção de plantio, e apontava para uma safra arredondando aí 151,5 milhões. Então, assim, a Conab, há algum tempo, ela voltou para a realidade do mercado, digamos assim, né? Ela passou, em determinado momento, alguns anos atrás, um período onde ela trazia números um pouco estranhos, mas realmente aí agora ela está trazendo números que fazem sentido, são números que acompanham números que endossam a realidade do mercado, né, de outras consultorias também, e é muito parecido com o nosso número. Então, obviamente que é um dado ainda inicial, qualquer número agora ainda é um número prematuro, né, inicial, porque Claro. Vai depender muito de como for o plantio. A gente vai voltar a conversar com os produtores, aí, com cooperativas e outros players ao longo do plantio e depois do plantio, para entender realmente qual foi a área semeada, e a partir daí, claro, trabalhar com a questão climática para ver se a gente vai confirmar aí o potencial produtivo que as nossas lavouras têm. Então, mas resumindo, acho que faz muito sentido aí esse número da Conab, sim, muito parecido com o nosso. Falando um pouco do mercado interno nessa semana, Luiz, o mercado veio de uma sexta-feira em uma forte queda de Chicago e iniciou essa semana com o câmbio também apresentando uma queda acentuada, um comportamento que não era esperado, claro, teve todo o fator eleições, né, que determinou essa queda do câmbio. De que forma isso impactou no mercado de soja? Como é que estão as negociações? O mercado praticamente travou nessa semana? Dá para dizer que sim, o mercado praticamente travou, porque realmente o movimento de segunda-feira, principalmente, né, foi muito acentuado, apesar de que a gente até teve uma alta de Chicago na segunda, né, mas a queda do câmbio aí foi realmente algo muito superior, muito forte, né? Fazia um bom tempo que a gente não viu um câmbio com uma queda tão forte como a gente viu na segunda-feira, e isso naturalmente pressionou o preço, né? Pressionou o preço. Preços recuaram aí, né, de sexta para cá. A gente teve algum respiro aí na terça ou na quarta, mas de uma forma geral os preços estão mais negativos nessa semana, e isso naturalmente retrai o produtor, né? O produtor voltou a se retrair aí frente a preços mais baixos, e as negociações travaram. A gente está vendo poucos volumes sendo negociados. Bom, vai depender muito aí de uma recuperação cambial, né, ou de uma acomodação aí, ou de uma recuperação de Chicago para o produtor voltar com um pouquinho mais de interesse para o mercado. Mas eu ainda acho que o produtor não pode deixar de lado aí esses momentos, mesmo de pressão aí, porque a gente está percebendo, Dylan, que se as coisas andarem bem daqui para frente, no sentido da safra brasileira, safra sul-americana, a gente deve ter um Chicago mais baixo ainda lá na frente, lá em janeiro, fevereiro, talvez até próximo de $12. Então, e aí o produtor vai depender só do câmbio, que também pode ir para qualquer lado, né? A gente pode ter de novo uma grande volatilidade do câmbio aí, visto que a gente tem no segundo turno algumas questões internacionais. Então, eu acho arriscado o produtor estar muito aberto no mercado, exposto no mercado, né? Com pouca soja comprometida já, porque nada garante que a gente vai ter problemas climáticos no Brasil, embora a gente tenha o Laninha, né? E muita gente acha assim, não, a gente tem Laninha, com certeza a safra vai quebrar. Não é assim que funciona. A gente já teve alguns anos de Laninha onde a gente não teve quebra de safra. Então, o produtor que está apostando nisso, ele pode não se dar bem, e esse produtor que está segurando mais essa soja, pode realmente não conseguir um preço melhor lá na frente. Então, tem que ter muita atenção com relação a isso. E realmente o momento é de volatilidade cambial, não tem como ser diferente. E da mesma forma que o câmbio cai rapidamente, ele pode voltar a subir rapidamente. Então, vai do produtor ficar atento aí, aproveitar um câmbio um pouco mais firme, caso ele aconteça.
Certo, Luiz Fernando, muito obrigado pela entrevista, por esse bate-papo. Eu sou o Dion de la Páscoa, conversei com o Luiz Fernando Gutierrez Roque, nosso consultor para soja de safras e mercado. Aproveito e convido vocês a nos visitar nas nossas redes sociais, também entrar no nosso site safras.com.br, acompanhar nossas notícias e pedir uma demonstração da nossa plataforma, a plataforma Safras, o maior ecossistema do agronegócio do Brasil. Também peço que nos sigam no nosso canal, no Safras, na Safras TV, se inscreva, ative as notificações para acompanhar os vídeos sobre não só a soja, mas sobre as principais commodities brasileiras. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Dila. Um abraço. Até a próxima.